Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e primeiramente eu quero agradecer a participação de todos nesse nosso evento, que é o nosso Tech Track Manufatura Automatizada. Pessoal, eu queria deixar alguns recadinhos aqui para a gente poder fazer com que essa 1 hora de apresentação seja o mais confortável para você, que você consiga tirar proveito, tirar informações, fazer um crescimento profissional com a utilização de softwares CAD, principalmente hoje voltado para a área de mecânica, e eu já quero começar agradecendo a toda a equipe PARS, a equipe Autodesk Brasil, para o Gui, meu irmão de coração, Gui, brigadão por todo esse apoio, e eu queria já indicar para vocês alguns links, tá? Antes a gente começar a falar, porque tem bastante coisa e o relógio já começou a rodar, e quanto mais eu falo aqui, menos informação eu consigo passar. Então, vamos lá. Primeira coisa, acessem, tá, as redes sociais da PARS Brasil. Por quê, pessoal? A PARS está com um ciclo de palestras com muita informação para vocês. Então, acessem ao Instagram da PARS _Brasil, sigam eles nas redes sociais, clicando no link oficial, você vai ser direcionado para um link com diversas palestras, diversas informações. Não percam essa oportunidade, pessoal. Bom, também façam parte do nosso grupo, né? Vamos falar sobre a manufatura. A gente está nesse sistema de Tech Track, que vai ser um ciclo de palestras que vai durar aí 8 dias. Então, faça parte desse nosso grupo, desse webinar. Começamos hoje, dia 26, amanhã tem mais um, ok? Dia 27, dia 3, dia 4, dia 10 e dia 11. Temos também dia 24 e dia 25. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse nosso Tech Track, sobre essa nossa estrutura de palestras. Eu vou começar falando hoje sobre a estrutura da integração do software CAD, tá? Entre arquivos, extensões, qual é o melhor caminho, quais são os recursos que eu vou utilizar. E nos demais eu vou falar sobre escaneamento 3D, impressão 3D, manufatura aditiva, falar sobre elementos finitos. Amanhã a gente começa um próximo ciclo, a gente pode começar a falar sobre os cálculos, resistências, qual é o melhor solver, qual é o melhor programa. Então, nessas 8 apresentações, esses 8 encontros que nós vamos ter, eu vou me esforçar ao máximo para trazer as informações aí para vocês. Bom, quero deixar um outro recado também. Durante a apresentação, eu vou deixar todos os links, né, no nosso chat. Então, Mário, seja bem-vindo, Josimar, João Silva, Mário Seco, deixa eu ver, João tá por aí. Galera, eu vou deixar todas as questões e dúvidas nesse nosso sistema de chat, tá? Eu não vou conseguir responder todos, mas eu vou pedir encarecidamente, tá? Acessem ao fórum da Autodesk, tá? Português MFG, e postem as dúvidas aqui no fórum, porque eu vou responder todas com o maior carinho. Como assim? Se eu tiver uma dúvida, o que eu faço? Acessem o fórum, eu vou deixar o link, então, que essa é uma questão para todo mundo aí, direto lá no nosso chat, o link está aí. Você vai acessar e postar aqui nos fóruns e colocar o seguinte, tá? Como que eu recomendo, como que eu vou achar vocês aqui? No título, você vai escrever aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. Escrever aqui, ó, PARS Brasil, e vai escrever aqui, ó, Tech Track, ok? E aí você vai escrever a sua dúvida, tipo erro CAD, tá? Beleza, só o título aqui. Essa introdução aqui, você pode escrever PARS Brasil, eu vou conseguir achar vocês aqui. E aqui você fala, professor, estou com dúvida, e você escreve aqui, ó, teste, por exemplo, tá? Só para vocês verem o que vai acontecer, teste. E aí, automaticamente, quando eu envio, esse post vai subir para o fórum e assim que finalizar o nosso primeiro Tech Track, eu vou conseguir responder vocês com o maior carinho. Beleza? Então, pessoal, apertem os cintos, eu acho que recados passados. Nós vamos finalizar aqui 1 hora, meio-dia a gente conclui e eu vou começar fazendo então a nossa apresentação inicial. Bom,
Como eu falei para vocês, esse primeiro Tech Track tem a intenção de falar sobre a manufatura automatizada utilizando os softwares CAD da Autodesk, principalmente para a área de mecânica, como o CAD, o Inventor e o Fusion. Eu me chamo Daniel Severino, para quem ainda não me conhece, eu sou sócio fundador da empresa MS CAD, nós estamos na cidade de São José dos Campos, nós prestamos serviços na parte de consultoria mecânica e na parte de projetos com a utilização de softwares Autodesk. Atualmente eu tenho o título de Autodesk Expert Elite, já vão fazer quase 8 anos para mais que eu já tenho esse título. Sou também Group Leader do Telegram, quero deixar um abraço para todos os membros que participam lá do nosso grupo oficial do Telegram. Tenho as certificações Professional, sou um colaborador da Comunidade Brasil, entre alguns títulos, e o nosso canal do YouTube, que eu tenho o maior orgulho, que é o meu filho, que eu levo embaixo do braço da asa e protejo, e a cada dia mais eu consigo ensinar gratuitamente vocês por lá. Nós temos alguns títulos, desde da 2016, que foi concedido pela UTF-PR, no Paraná. Temos as marcas, né, de mais de 100 mil inscritos no YouTube, temos a placa de prata, e no ano de 2019 eu recebi o título de Outstanding Contribution Social Channel, que é uma métrica que foi um dos maiores canais de publicações de tutoriais no Brasil, principalmente na parte dos fóruns. E em 2021, juntamente com todos os outros expert colaboradores, quero deixar o meu abraço aqui para o mestre Rodolfo Castelo Branco, que me ajudou muito na parte de manufatura. Mestre, um forte abraço, onde nós ganhamos o título do Cluster Power por poder ajudar bastante gente no Autodesk University do ano passado. Bom, pessoal, o link do fórum é esse aqui, eu já deixei para vocês lá no nosso chat. E aí eu queria começar a nossa discussão falando a seguinte pergunta clássica: qual software CAD utilizar? Galera, notem que eu não estou falando AutoCAD, sim CAD, que é o sistema que nós temos aí como desenho auxiliado pelo computador. Galera, no mercado nós temos diversos softwares, independente das marcas, independente das revendas, independente das aplicações. Eu sempre falo que existe ali um software ideal para a sua necessidade. Eu, como profissional, não costumo falar que um é melhor que o outro. Não, cada um atende o seu público da maneira mais adequada. Quando nós chegamos hoje no mercado, a gente se depara com aquela necessidade. Eu preciso sair de um programa e evoluir para o 3D. E o nosso queridinho e carro-chefe, eu falo que eu gosto muito, CAD, eu comecei com a versão R14 e eu fui evoluindo, não vou falar mais sobre porque senão eu entrego a idade, automaticamente ainda é um dos principais programas. Porém, o AutoCAD, ele gerou vertentes, né? O AutoCAD mecânico, o AutoCAD civil, elétrico, e o que nós conhecemos com o AutoCAD básico ainda exploram um recurso bem superficial sobre o mundo 3D. Então, existe aquele medo de atualizar. O porquê que eu vou atualizar? Eu vou gerenciar a minha equipe novamente, eu vou ter que fazer treinamento. Pessoal, a gente tem que pensar que todo investimento, todo retorno que você vai ter em cima desse treinamento, da troca de software, é em ganho de tempo, em produtividade, conforto em trabalhar com um programa confiável e assim por diante. Bom, e os maiores medos, né? E eu já salientando, tá? Se o seu cliente, parceiro, utiliza um programa de outra linha, galera, isso não é um problema. É só saber gerenciar a interpretação dos arquivos, tá? A gente fala muito sobre extensões. Eu vou falar um pouco sobre esses nossos sistemas. Nós temos aqui alguns recursos que acabam gerando, né, várias dores de cabeça, entre elas a incompatibilidade de versões, isso é um erro muito comum, abertura incorreta de dados e informações, por exemplo, se eu exporto de um arquivo, de um software para o outro, possivelmente medidas, textos, tabelas são passados erroneamente, porque o sistema de import foi feito de maneira superficial, e os desenhos que você pode estar atualizando em um sistema CAD, ele pode ser comprometido pela não integridade do processo em si. Eu acabo que fazendo algo bem simplório e eu não consigo atualizar esses dados. Bom, outro processo, a falta de comunicação entre os envolvidos. Eu utilizo um programa X, o meu parceiro utiliza o Y, e a gente não troca a informação em uma rede sincronizada. Eu não consigo ter o que o parceiro meu está executando em tempo real. Eu preciso solicitar, enviar, e tem aquela pasta que é arquivo 1, arquivo 2, arquivo quase acabado, arquivo vai finalizar, e arquivo eu acho que eu terminei. Então você acaba aqui gerando
um acúmulo de processos, de dados e informações. Bom, o que isso também pode afetar? Financeiramente, porque tempo e lucro. Eu tenho um trabalho, você que principalmente é um funcionário de uma empresa, pense como um investidor. Logo, logo você pode abrir a sua empresa, você pode estar prestando serviço para diversas montadoras, fábricas, e aí você vai realmente colocar a mão na balança e falar, opa, se eu executar algo mais rápido, eu vou conseguir lucrar mais. Se eu conseguir executar algo melhor, eu tenho um rendimento melhor também no meu processo. Isso evita retrabalho, evita equipes desinformadas, que eu falo que a equipe 1 tem os dados, a equipe 2 não tem, e o nível de estresse que a saúde mental agradece, galera. É algo que a gente sempre busca aí, e eu como empresário, como professor, a gente encontra diversos problemas, não somente na nossa, mas em grandes empresas, que vai de montadoras, multinacionais, até empresas de médio porte. E é sempre isso. O nível de estresse por falta de informações, por arquivos errôneos, é muito alto. Então, acho que é importante a gente salientar isso e a gente também está por dentro dessas informações. Bom, quando nós concebemos um projeto, concebemos uma ideia, né, automaticamente ela parte do nosso raciocínio. Eu estou criando, né, o meu projeto mentalmente, eu preciso passar ele para o papel, passar ele para o meu físico, né? Vamos chamar assim, hoje o nosso papel não é mais o papel de pão ou prancheta, é o nosso sistema CAD. E posteriormente fabricar essa minha ideia, ter essa concepção. Só que nada é tão único que eu posso falar que somente eu vou pensar, somente eu vou desenhar, somente eu vou fabricar. Não. Hoje as grandes equipes trabalham com diversos tipos de processos. Então, se eu estou projetando uma peça que precisa de um brunimento, eu vou mandar ela para um parceiro que faz o brunimento. Se eu preciso posteriormente desenvolver uma embalagem, eu vou desenvolver essa embalagem do produto até chegar ao cliente final com outro parceiro. Se eu preciso desenvolver todo o sistema de cálculo, e isso gera uma cadeia de informações com várias equipes, várias pessoas, vários envolvidos no meu ciclo de vida, que começa na hora que eu tenho essa ideia do meu trabalho, do meu projeto, do meu produto. Isso é cíclico, eu sempre vou ter que informar todos os envolvidos nessa nossa questão. Então, se eu tive uma ideia no processo de cálculo, a minha peça precisou mudar os valores ou aumentar ou diminuir, eu vou ter que conceber uma nova embalagem porque a dimensão não é mais a mesma. Eu tenho que conceber também um novo sistema de ERP, porque a equipe de custos e trabalhos vão ter que processar mais material, mais ferramenta para ser usinada e assim por diante. E é essa falta de comunicação que afeta diretamente o nosso processo. Bom, nós temos aqui então os 3 softwares. Eu vou começar falando sobre o CAD inicialmente e o Inventor e o Fusion. Bom, hoje o AutoCAD ele é um dos programas de desenho mais utilizado no mundo todo. Eu falo isso porque vocês podem até achar um pouco arrogante, mas 99,99% das empresas tem um AutoCAD instalado, nem que seja para fazer visualizações, nem que seja para fazer leituras ou modificações simples, mas existe numa empresa de projetos, sempre vai ter um AutoCAD instalado. Nem que seja uma variável do sistema CAD, a gente pode encontrar outros, mas sempre vai ter uma linha CAD instalada para você poder utilizar. É só fazer um cálculo simples, preciso imprimir, preciso puxar medida, preciso fazer um recurso, uma tabela, vai ter alguma coisa CAD envolvida, tá? Nós temos, então, outros 2 softwares, que é o Inventor. O Inventor, ele já é um pouquinho mais evoluído que o AutoCAD, ele trabalha com uma linguagem parametrizada, que a forma de conceber o modelo 3D, ela é um pouco mais inteligente do que uma modelagem de massa orgânica, uma massa igual o CAD trabalha. Não que o AutoCAD não seja parametrizável, tá? Ele consegue sim. E o último aqui que eu vou falar é o Fusion, que é o filho mais novo assim da Autodesk nessa área de mecânica, que ele vem para suprir uma necessidade muito interessante, que é esse meio de caminho entre o AutoCAD e o Inventor para as empresas que são startups, empresas que permitem a utilização de recursos na nuvem. Então, ele é um software muito potente, um software muito elaborado, que vem sanar todas essas questões. E hoje eu consigo fazer com que todos eles conversem entre si. Ah, mas Daniel, é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, aí que começa
todo aquele nosso estresse relacionado ao tipo de importação ou exportação que eu faço. Então, a partir desse momento, eu vou sair um pouco, né, da teoria, mas eu creio que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho, tá, sobre essa dinâmica, e agora eu vou trabalhar com o nosso recurso CAD. Bom, pessoal, essa interface é a interface do AutoCAD 2023. Para aqueles que ainda não viram, o AutoCAD tiveram algumas melhorias, mas eu vou focar principalmente nesse nosso produto. Pessoal, notem que eu tenho aqui uma peça, que ela é uma peça que tem muitas informações, vários recursos como dobras, como raios, como furos, e um sistema 2D simplificado não permite que eu consiga ter um processamento tão fiel. Eu preciso ficar puxando muitas informações. O que vai acontecer? Dentro desse processo, eu quero gerar um modelo 3D. E a primeira coisa que vem na cabeça da gente é pegar esse modelo, abrir o Inventor e aí abrir um esboço e começar a replicar as mesmas medidas e os mesmos processamentos que eu tenho do AutoCAD. Ou seja, um retrabalho todo fora de padronização. Se uma medida do AutoCAD é X, aqui eu posso colocar uma medida totalmente fora de proporção, ok? Então, hoje, o que eu quero demonstrar? O Inventor, automaticamente, ele permite que eu consiga habilitar pela ferramenta de Tools, tá? Dentro dos meus gerenciamentos, desculpa, aba de Manager, as minhas ferramentas de inserção, diretamente com o processo do import. E o que isso faz? Ele consegue linkar o meu modelo 3D juntamente com o meu modelo CAD. Mas espera lá, Daniel, qual que é a vantagem disso? Se o seu projetista atualiza o seu arquivo CAD, atualiza as dimensões da sua peça, automaticamente o seu modelo 3D também é atualizado. Então você cria um vínculo dimensional com muito mais força para se manter todo o sistema. Então vamos começar aqui um exemplo bem básico, tá? Eu tenho bastante coisa para falar, eu não vou focar muito sobre esse recurso da importação somente CAD, mas sim eu vou do Fusion para o Inventor, Inventor para o Fusion, Fusion CAD. Então vamos lá. Primeira coisa, eu habilito a minha ferramenta de import, tá? Quem quiser anotando, pode anotar. Quem não conseguir fazer a questão, por favor, poste lá no fórum, acesse a rede social da Pars Brasil, mande lá também os comentários, que eu vou tentar atender todo mundo aí com o maior carinho, tá bom? Esse arquivo que eu vou utilizar é essa referência AutoCAD, tá? Que é um arquivo 2D padrão. Quando eu abro esse meu arquivo e eu insiro ele no AutoCAD, a primeira coisa que o CAD, vamos chamar, né, precisa ser referenciado é o meu ponto 00. E o Inventor tem um truque que ele sempre traz as informações aqui na parte inferior. Então ele fala o seguinte, select plane or plane face to place DWG, ou seja, um plano ou uma face plana. Eu vou clicar nessa minha relação de XZ. Beleza. O Inventor pede agora, especifique um ponto 00 de origem. Eu vou clicar aqui no ponto 00 do meu plano XZ. Só que olha só a bagunça. Para muitas pessoas, o meu sistema XZ ou o XYZ que vem do AutoCAD, ele é basicamente a minha referência do meu sistema, o CS. Aqui ele fala que está trazendo um arquivo, que tem um sistema que vai ser sobreposto, que vai geometria, não tem problema nenhum, é somente uma projeção. Ok. Automaticamente, então, o meu arquivo, o AutoCAD, tem um 00, que é o CS, que fica aqui no cantinho. Quanto mais eu afasto, mais longe ele fica. Só que o Inventor, ele respeita essa minha proporção, essa minha estrutura de importação, e ele gera esse deslocamento. Então, existem boas práticas que, por exemplo, ao ponto 00 está no infinito e além, eu não consigo achar ele aqui. Então, existem boas práticas que eu recomendo que sejam feitas toda vez que é aplicado o meu processamento de CAD para Inventor. Nesse caso, dentro do nosso browser, do nosso navegador, eu encontro a referência CAD e com o botão direito do mouse, quando eu habilito, eu tenho alguns recursos. Entre eles, o primeiro recurso é o chamado Translate, que é movimentar o meu objeto a partir de um ponto 00 até o ponto que eu quero que ele seja trabalhado. Nesse caso, eu vou clicar em Translate, vou simplesmente levar o mouse em um ponto que eu quero ancorar, tá? Nesse caso aqui embaixo ele traz um menu, ó,
Esse menu fica lá embaixo, deixa eu puxar para cima, aonde eu posso ancorar o meu ponto, ou eu posso colocar com base no CAD. Como eu falei anteriormente, vai ficar bem deslocado. Eu vou ancorar ele, então, a partir desse cruzamento dessas duas linhas, que é um mid-plane, vamos chamar assim para o meu modelo 3D, e quando eu olho ele agora, ele está com a referência invertida. Se eu olhar aqui no meu sistema de plano topo, o meu desenho veio de ponta cabeça. Então, o Translate permite que, além de movimentar, eu consigo rotacionar o meu desenho automaticamente, deixando ele como se estivesse no próprio AutoCAD, respeitando as orientações de X, Y, Z. Bom, primeiro problema que a gente encontra aqui, eu tenho muita informação, eu tenho vários dados que estão na minha tela do Inventor que podem começar a gerar um pouco de estresse. O que seria isso? Layers desnecessários, vistas desnecessárias. Então, com essa referência CAD, eu consigo apertar novamente o botão direito e eu tenho duas situações, que são Layers, Visibility, que uma vez que eu habilito, ele traz uma janela, e aí é importante que você tenha um controle sobre o que você está inserindo. Entre alguns recursos de organização, a gente pode criar filtros nos sistemas de layers do AutoCAD. Aqui no caso, eu vou desligar todo mundo, ó, ele vai sumir todo mundo. Aqui em cima tem 3 controles, que é alternar, desligar todo mundo ou ligar todo mundo. Se eu quero ligar o layer referência AutoCAD teste parse, peça, ele vai clicar somente o contorno da peça. Se eu quero parse peça tangência, que são os raios e arredondamentos, se eu quero as cotas, eu consigo então deixar o meu desenho muito mais limpo, muito mais visível ao nosso processamento. Nesse nosso caso, eu quero somente roubar esse contorno da minha peça original de um modelo AutoCAD. Daniel, poderia ser feito no Ctrl+C, Ctrl+V? Aí que começam as dúvidas. Por quê? Se eu faço o Ctrl+C, Ctrl+V, que todo mundo gosta de fazer, eu perco o meu link. E aí eu perco a minha inteligência de importação. Uma vez que eu finalizo, deixa eu dar uma acelerada que já são 11h22, meio-dia a gente finaliza, mas tem bastante coisa para a gente falar. Eu consigo também fazer o meu sistema de crop. O que seria isso? Limpar o meu processo e deixar somente essa vista. Voa lá. Agora, eu consigo criar um modelo ou um sistema, vamos chamar de esboço, exatamente em cima desse meu plano e com uma ferramenta de projeção, que é diferente do Project Geometry, seria o projetar geometria CAD, ele cria um vínculo 2D com a minha ferramenta do AutoCAD. Nesse caso, ele está perguntando se eu quero selecionar linha a linha, ou conjunto ou bloco. Eu posso fazer uma única seleção com um arraste simples e ele vai projetar todos esses meus pontos. Uma vez que eu concluo e eu finalizo esse meu esboço, eu estou apto a executar comandos de modelagem. Então, notem que com uma geometria complexa, uma geometria que eu demoraria talvez horas para trabalhar, óbvio que isso aqui eu vou repetir as saídas, tá? Que a gente fala de step by step, ou modelagem por etapas. Para a peça chegar nesse resultado final, eu preciso depois executar recortes, executar furos. Esse processo de import com o CAD, você pode repetir ele diversas vezes em diversos planos. Então, eu posso abrir um plano na minha lateral, inserir um novo desenho, é repetição. Então, habilito Manager, Import CAD, seleciono um plano. Mas, Daniel, até onde isso pode chegar? Eu vou fechar aqui esse desenho, tá? Só para vocês terem uma ideia que eu não estou trabalhando com algo já modificado. Eu vou abrir novamente esse nosso arquivo teste, tá? Essa nossa referência é o mesmo arquivo vinculado lá no Inventor. Eu vou agora fazer uma modificação de stretch. Eu vou esticar esse objeto para a parte inferior com 15 milímetros. Eu estou deixando esse meu objeto com um gancho ou com um encaixe maior. Para quem não conseguiu ter uma ideia do que é esse produto, ele é basicamente essa peça em 3D. Então eu tenho aqui um sistema de gancho, tá? Com um apoio, um sistema de rabo de andorinha para encaixe e algumas nervuras de reforço. Galera, só dando um spoiler gigantesco. Essa peça é a peça que vocês vão aprender a fazer o escaneamento, tratar a malha e trabalhar dentro dos programas CAD da Autodesk.
E em cima disso, a gente vai tratar posteriormente com a impressão 3D. Sim, vamos aprender a escanear, só que não vai ser na aula de hoje, não vai ser nessa nossa apresentação. Vocês vão ter que acompanhar todo o nosso Tech Track nos dias seguintes para poder acompanhar esses dados. Então, não percam novamente, acessem as redes sociais da Pars Brasil, fiquem por dentro, acessem os fóruns, acessem todas as informações necessárias e fiquem por dentro dessas novidades, beleza? Então, voltando aqui para o AutoCAD, eu fiz o stretch desse gancho, tá? dessa nossa unha, e quando eu salvo esse meu arquivo, olha só, nada interfere, eu posso fechar ele, posso literalmente manter o meu processo, e quando eu volto para o Inventor, opa, alguma coisa aconteceu. Então, quando eu trabalho com o Inventor, eu sei que esse sinal de update aqui em cima significa que alguma coisa foi alterada. Então, mentalmente, eu já corro aqui ó, no meu browser e eu sei que o meu AutoCAD já foi redefinido. Eu vou colocar numa vista superior, só para vocês enxergarem essa matemática sendo ajustada, e uma vez que eu faço o update, a minha peça 3D é atualizada. Então, vocês não perdem a confiança no seu processamento de informações. É algo simples, é algo que a gente pode utilizar de uma maneira muito agressiva no processo de dados e informações, e você, como projetista, não vai ficar perdendo tempo. Ah, mas isso é muito básico, Daniel, isso é muito simples. Agora, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou voltar para o AutoCAD com o sistema de 3D do Inventor. Mas, espera aí, isso é possível? Olha só que interessante. Essa informação, então, do CAD, ela é o nosso primeiro pontapé. Esse é o nosso, vamos chamar, né, a quebra de gelo, né, sobre a nossa primeira apresentação. Eu vou abrir um arquivo, tá, que é basicamente um Suspension Fork, é uma peça que a Autodesk disponibiliza dentro dos tutoriais dela, e eu vou abrir esse sistema aqui de, acho que é uma tampa do sistema ali de suspensão. É uma peça toda modelada em 3D, eu tenho todo o histórico dela aqui na minha árvore, onde começa com o Revolve, fazem as extrusões, os arredondamentos, nós chegamos nesse resultado final. Qual que é o problema? As pessoas acreditam que o AutoCAD não consegue gerar vistas em 3D, ou vistas a partir de um modelo 3D, e eu estou aqui para provar o contrário. Novamente, eu vou abrir um arquivo 0, tá, do AutoCAD. Ah, mas isso aí é do AutoCAD 2023? Não, esse recurso já existe há anos no AutoCAD e poucas pessoas utilizam. Notem que eu vou fechar aqui o arquivo do Inventor, só para vocês terem uma ideia que uma coisa não está vinculada à outra, e vou voltar aqui para o CAD, e dentro da nossa aba Home, eu encontro os nossos painéis. Só uma liçãozinha rápida. Sempre que eu falo aba, são essas ferramentas que ficam na parte superior. Quando eu falo painel ou grupo, são esses grupos ou painéis que ficam na parte inferior. E eu vou direto no meu painel chamado View. Dentro desse painel View, eu vou encontrar algumas ferramentas que são criação de processos a partir do Model Space do AutoCAD. E agora eu tenho aqui From Inventor, baseado em um modelo do Inventor. Então, eu consigo gerar a leitura desse meu desenho. Mas, Daniel, ele vai abrir o 3D. Isso eu faço com o import SAT, import STEP, AGES. Não, não é isso que eu quero falar, galera. Eu vou criar um detalhamento 2D com base em um arquivo 3D que foi projetado em um Inventor, seja ele da versão 2020, 21, 22, 23. E para quem conhece muito bem o Inventor, eu consigo também, em sistemas de montagem, nessa importação, escolher qual é a posição, qual é o nível de detalhe, quais são as ferramentas que eu quero que ele visualize. Nesse caso, como eu estou tratando de uma peça simples, então os positions não estão habilitados. Mas aqui eu tenho um sistema de movimentação. Aqui eu tenho todas as posições que foram projetadas no Inventor. O AutoCAD consegue reconhecer posicionamento e o nível de detalhe. Bom, vamos aqui para esse nosso sistema de tampa. Ele vai reconhecer esse meu arquivo IPT e quando eu abro o Open, ele me manda uma mensagem. Hoje eu estava dando uma aula sobre Lisp e isso aqui é uma programação que o AutoCAD sempre faz, tá? Linha de comando é a sua comunicação e a sua forma de entender exatamente o que você quer aplicar. Nesse caso, Enter New All State Layout, ou seja, eu não tenho o layout pronto, eu não tenho nada configurado, mas eu vou usar no layout 1. Então eu vou confirmar com Enter. Pronto. Ele traz a minha peça exatamente com o modelo 3D e eu consigo posicionar ele num ponto do meu layout. Ah, Daniel,
Até aí, tranquilo. Eu posso finalizar com OK, e quando eu continuo, ele vai gerando as vistas correspondentes ao meu objeto. Uma vez que eu finalizo, o meu produto já está detalhado. Ah, mas tudo bem, isso aqui é uma projeção, eu consigo, o que mais fazer com isso? Eu consigo, além da forma de representação, por exemplo, editar vista, tá? Eu consigo fazer com que o CAD tire para mim as linhas tracejadas, somente as linhas visíveis. Eu quero que ele coloque com linhas tracejadas, porém com preenchimento de cor. Eu quero que ele tenha somente as linhas externas, porém com cor. Consigo também alterar a escala do meu produto de uma maneira muito mais dinâmica. Eu quero uma escala de 4:1. Eu sei que eu ampliei o formato aqui da peça, mas eu vou ajustando conforme a necessidade do produto. Ok? Deixa eu voltar aqui para as linhas tracejadas. E como se trata de uma peça complexa, recursos que nós temos no sistema de desenho técnico, e eu falo que é uma das disciplinas mais importantes para um belo projeto. Não adianta eu entender somente as ferramentas de um CAD, não, eu preciso entender a dinâmica de um desenho técnico, projeções, primeiro diedro, corte, detalhe. Então, eu vou fazer um sisteminha simples aqui, um sistema de corte. Eu vou habilitar o comando Section, a minha seção, vou selecionar uma vista, pode ser a principal ou uma vista secundária, e eu vou literalmente executar do ponto A ao ponto B o meu sistema de linha de eixo de corte. Quando eu finalizo, eu habilito essa minha projeção, o AutoCAD gera para mim automaticamente essa minha vista cortada, sem precisar ficar rebatendo, puxando vista. Por quê? Normalmente você iria no seu model, com a projeção de uma peça cilíndrica, você iria ficar puxando as linhas, e isso é o que muita gente ainda faz, ou por falta de conhecimento, fica puxando as linhas, isso não é errado, e aí com o sistema de trim, você vai cortando, vai fatiando, né? Vai executando o que você interpreta. E aí está o problema, porque quando eu gero essa possibilidade de erro ou uma interpretação, a gente acaba aqui gerando possibilidade para ter um processo desatualizado. O modelo 3D tinha um raio com 5 e quando eu projetei ele ficou com 3 milímetros. Para mecânica, pessoal, 1/10, 1 milímetro é muita coisa. Isso pode prejudicar imensamente o funcionamento do seu produto, do seu portfólio, e acaba aqui gerando esse estresse. Então, uma coisa bem dinâmica, bem legal, e fica bem claro entre comunicação, Inventor e AutoCAD, explorem esse recurso, tá, de link com os arquivos 2D, explorem o recurso de saída do Inventor, e aí vocês podem fazer a questão, Daniel, mas eu não tenho o Inventor instalado, eu tenho somente o AutoCAD. Você pode solicitar para o seu parceiro, para o seu sócio, para a pessoa que você está prestando serviço, o arquivo IPT, o arquivo IAM, e dentro do seu AutoCAD você vai gerar essas suas funções. Daniel, eu tenho o Inventor instalado, eu preciso fazer isso no AutoCAD? Não. Então, são técnicas que a gente está utilizando, mas não são, teoricamente, obrigatório para eu detalhar essa peça também. Eu posso habilitar o meu sistema de drawing, o meu IDW, e detalhar essa peça para quem tem um Inventor. Então, acaba aqui gerando aquela questão, onde detalhar? Eu vou ser bem franco, tá? Depois de quase 20 anos aí utilizando programas, eu ainda encontro pessoas que preferem detalhar ou executar desenhos na interface do AutoCAD, mas isso é gosto, é subjetivo, eu não consigo obrigar ela a fazer alguma coisa que talvez para ela é mais rápido, mas não, a gente vai evoluindo. Então existe sim essa possibilidade, mas só entendam que essa minha forma de falar do CAD Inventor são recursos extras que vocês têm. Bom, e agora, aonde que eu consigo elevar esse meu nível de vínculo ou esse meu vínculo de complexidade? Bom, a Autodesk, ela lançou há alguns anos o nosso querido Fusion 360, que por sinal eu acho que é um software assim excepcional de tirar o chapéu, porém algumas pessoas ainda têm aquela questão, por que o Fusion? Qual é a questão que ele pode aprimorar, sendo que os recursos que eu tenho no Inventor, ele também supre? Galera, eu não vou entrar nas questões sobre valores de licenças, só que eu quero deixar bem claro para vocês. Para empresas de pequeno porte, talvez
um investimento num programa que seja muito mais elevado o custo pode afetar o meu rendimento final, o meu caixa, enfim. Então, um programa mais barato, que tem os mesmos recursos, vão suprir a sua necessidade. Agora, o Fusion, ele não deixa o Inventor para trás, não, tá? Algumas coisas que o Fusion aplica, possivelmente o Inventor não aplica, ou algumas coisas que o Fusion aplica, o Inventor não aplica. Então, tem particularidades que eu preciso ser bem sincero com vocês. Nesse caso aqui, entre os dois, a comunicação entre os dois, ela é a coisa mais fácil do mundo, tá? Por quê? Nós utilizamos um recurso do Fusion Team, que é o A360. Todos os meus projetos ficam vinculados na nuvem, todos os meus recursos de pastas ficam salvos com o meu login. Eu consigo, por exemplo, vamos supor, vamos dar uma aula, valeu Weber, brigadão, essa dica aqui vale ouro. Que, por exemplo, eu quero colocar vocês no próximo track, só que eu quero que vocês interajam comigo. Eu posso vir aqui em People, colocar o e-mail de vocês aqui como administradores e vocês vão trabalhar comigo no mesmo arquivo. Então, essa é uma das facilidades de comunicação e da forma de passar o meu processamento. Então, imagine o seguinte, eu estou novamente aqui com o Inventor aberto, tá? Eu vou adiantar para vocês e dar um spoiler, que a peça que nós renderizamos, que nós escaneamos, ela já está aqui modelada, eu tenho ela pronta aqui, ela foi baseada em cima de um scanner 3D, tá? Futuramente a gente vai fazer a impressão dela, só que eu só tinha essa peça física, e automaticamente eu consegui fazer a engenharia reversa com esse modelo 3D. Bom, chegamos aqui no ponto onde o meu parceiro que faz a parte de impressão 3D fala, Daniel, eu não tenho um Inventor, eu preciso abrir esse arquivo no Fusion. Como que eu faço para abrir? Galera, dentro da versão 2021, 2022, 2023 do Inventor, a Autodesk colocou um sistema de send diretamente aqui para o Fusion. Então, na última aba, isso é uma novidade da versão 2023, nas versões anteriores, tá? Era dentro da aba Environment, onde eu tinha aqui um sistema Send for Fusion. Agora não, a Autodesk colocou uma aba e olha só que interessante, eu consigo fazer um export direto para cálculos estruturais baseados nesse meu modelo, tá? Eu consigo fazer com que o Fusion já interprete esse meu modelo que vai ser baseado no cálculo, eu consigo fazer um cálculo de fluidos. O Fusion ele tem algumas distinções, depois a gente pode falar, principalmente no próximo Tech Track a gente vai falar sobre cálculos, que são relações de quais licenças eu consigo aplicar com cálculo na nuvem, quais licenças eu consigo utilizar o cálculo direto com o computador. Ele utiliza muita tecnologia do A360. Consigo fazer para injeção plástica, sistemas de parte de cálculo, né, de temperatura em eletrônicos, mas eu consigo simplesmente, tá? Fazer aqui o modeling, que é mandar esse meu arquivo para o Fusion direto, sem a necessidade de ter que ficar modificando ou atualizando. Quando eu clico no modeling, ele vai abrir uma lateral dentro do Inventor e ele fala o seguinte, eu preciso mandar esse meu sistema e eu consigo redefinir o design, fazer animações, mas eu preciso estar logado, tá? Quando eu clico em continuar, ele vai me pedir o login. Como eu já tenho um login pré-setado, eu tenho aqui automaticamente todo o meu diretório que eu tenho salvo. Então, eu tenho aqui Daniel Severino, modelo Inventor, tenho o projeto Default, projeto administrador. Eu vou mandar no Daniel Severino, que sou eu. O nome desse modelo vai ser modelo Inventor. Eu vou colocar aqui modelo Inventor Pars. Beleza. Opa, ficou minúsculo, vamos colocar no maiúsculo. Pars, beleza. Ele vai mandar para o meu 360, o Launch Options. Eu não vou abrir o Fusion direto, porque ele já está lá carregado, e eu vou mandar ele fazer o upload, tá? Ele fala que esse arquivo precisa ser salvo antes de ser enviado, não é problema algum, ele vai salvar o Inventor e automaticamente ele vai processar. Galera, o processamento de informação entre os dois programas não é demorado, é rápido. O que depende é a sua comunicação com o sistema de servidor. Se tiver uma internet que demore para mandar arquivo, pode ser que demore o seu processamento. Quando eu volto para o Fusion, olha só que eu não fiz nada de diferente até o último momento. Eu vou abrir o nosso Show Panel, que é o Date Panel, automaticamente eu vou pedir para ele atualizar o meu recurso de arquivos e já veio o modelo Inventor Parse.
exatamente com as informações que foram inseridas na primeira versão, a 23 segundos pelo Daniel de Moraes Severino, consigo visualizar os detalhes na web, consigo compartilhar isso, e eu consigo gerar um histórico de modificações. Então, imagine vocês numa equipe de manufatura, onde você fala, quem foi que modificou a peça tal? Quem foi a pessoa que enviou o arquivo? Qual foi a última versão? Eu consigo retroceder também versões. O Fusion, uma vantagem muito boa é que eu consigo retroceder etapas em um único arquivo e ele sobrepõe a versão errônea, vamos dizer assim. Mas vamos direto ao ponto. Uma vez que eu carrego esse meu Inventor, tá? Abro ele aqui, ele vai processar toda a matemática 3D, toda essa minha informação em cima do arquivo gerado, uma desvantagem que não seria nem desvantagem, tá? Mas é que eu perco o meu browser, a minha árvore de modelagem, por ser dois programas distintos, tá? O Inventor trabalha com uma forma de programação e o Fusion trabalha com outra, toda aquela árvore de extrusão, remoção de fillet, rebaixo, o que eu fiz no Inventor, dentro do Fusion ele não mantém. Por quê? O Fusion trabalha com um sistema chamado timeline, ou aqui embaixo, né, é o nosso sistema que é as etapas inseridas. Porém, como o Fusion ele é um programa muito dinâmico, eu consigo habilitar o nosso Press Pull. O que é um Press Pull? Se eu seleciono ele, eu consigo habilitar uma superfície, e nessa superfície eu consigo diminuir um furo, consigo selecionar uma superfície e aumentar essa minha matemática 3D, ou seja, aumentar a superfície, aumentar o volume, e ele vai editar toda a minha matemática sem precisar do histórico do Inventor. Qual que é a vantagem disso? Ele gera para mim, basicamente, tá? Basicamente, um link direto. Então, se o seu parceiro atualizou o seu arquivo Inventor, tá? Ele vai ter que fazer o upload, ele vai atualizar e ele vai estar linkado de novo ao seu elemento Fusion. Então, imagine, se eu tenho um ciclo mais do que vinculado, vamos supor que eu comecei tudo com esse nosso arquivo AutoCAD aqui atrás, tá? Vamos gerar uma sequência, tá? De inteligência. Esse é o único arquivo que eu tenho de manipulação. Em cima desse arquivo, eu vim para o Inventor e gerei, basicamente, esse modelo 3D com base no arquivo CAD. Em cima desse arquivo CAD, que é do Inventor, eu fiz a modificação do CAD, ele atualizou no Inventor. E automaticamente ele vincula com o Fusion. Então eu posso ter 3 equipes com 3 programas, com 3 informações valiosas, vinculadas, e eu não perco a confiança entre essas etapas. Mas Daniel, a minha empresa é uma empresa de pequeno porte, é uma empresa de médio porte, e nós estamos acostumados a trabalhar com o AutoCAD 3D. Isso é ruim? Não, não é ruim. Novamente, eu quero falar para vocês, se você consegue suprir a necessidade, a demanda do seu mercado com um programa CAD, seja ele o AutoCAD, seja ele o Inventor, seja ele o Fusion, é isso que prevalece. Nós temos a intenção de ajudar vocês. Então, a Pars, ela oferece várias soluções, a Autodesk oferece várias soluções e é só você adaptar ao que você necessita, tá? Não caia naquela lorota, eu falo isso como professor, que com o AutoCAD eu não consigo fazer aquilo. Mentira, com o CAD eu consigo fazer muita coisa, Inventor, Fusion melhor ainda, tá bom? Então não caiam nessa lorota. Bom, vamos lá, para continuar aqui. Então, se eu tenho um sistema CAD, o Fusion consegue abrir e eu consigo exportar ou até mesmo levar isso de volta para o meu sistema? Sim. Então, eu vou abrir aqui um novo arquivo. Tá? Aqui eu não vou manipular muito, porque a intenção era somente essa, a minha saída. Tá? Mas vamos supor o seguinte, que eu queira, dentro agora do meu sistema aqui do Fusion, abrir um recurso externo. Quando eu faço Open, basicamente ele me pede arquivos do sistema. Quando eu faço Open from my computer, ele vai localizar e eu tenho todas estas extensões que eu posso puxar, que vão desde arquivos de alias do AutoCAD, do Fusion, DXF, AIGES, tenho aqui SAT, STEP, diversos programas. E aqui eu tenho um modelo 3D do próprio AutoCAD. Quando eu faço esse abrir, ele vai reprocessar as informações do meu modelo, ele vai reprocessar todos os meus dados, e dentro dessa estrutura,
Vamos supor, eu tenho um AutoCAD 3D e eu quero fazer uma renderização. Então, dentro dessa dinâmica, até quero deixar um abraço para o meu irmão Cirilo, da CP. O Cirilo, ele tem essa filosofia, ele utiliza o AutoCAD como uma modelagem e hoje ele está saindo, né, desse processo indo para o Fusion, ele está largando a modelagem 3D do CAD, mas ele falou, Daniel, no meu banco de dados eu tenho mais de 100 projetos feitos, eu perdi tudo isso? Pelo contrário, o que nós executamos? Eu abro esse arquivo 3D direto no Fusion e em cima desse meu processamento, tá? Deixa ele fechar aqui, eu consigo recuperar o meu modelo do meu produto. Então, isso aqui é um case de sucesso. Eu até falo para o pessoal que muitas vezes a peça não precisa ser complexa. Notem que isso é um sistema de fechadura para portas de vidro, mas na produção, esse elemento que é uma vedação, é uma cortiça, eu preciso ter o recorte dele. Aí você fala o seguinte, eu não tenho mais esse meu esboço 2D. Eu puxei do AutoCAD e agora eu vou fazer com que eu tenha que mandar isso para um corte a laser. Pô, Daniel, mas eu perdi toda a minha dinâmica porque era 3D. Olha só que legal. Eu consigo no Fusion criar um esboço em cima dessa cortiça, tá? Eu consigo, além dessa cortiça, projetar essa minha geometria. Então eu posso selecionar toda a geometria e criar um esboço 2D. Ah, Daniel, mas isso aí não quer dizer nada. Claro que tem. Por quê? Quando eu finalizo, eu gero um segundo sistema de esboço, que é o meu sketch, esse sketch 1, que é essas linhas. Só que olha que legal, eu consigo apertar o botão direito em cima do sketch e fazer o Save as DXF. Mas para quê? Porque eu consigo mandar isso para uma máquina corte a laser, consigo mandar esse meu sistema para uma estrutura aonde eu vou trabalhar, deixa eu pôr aqui, ó, corte, tá? Laser, para fazer o meu processamento. Quando eu salvo esse meu DXF, eu consigo voltar para minha pasta. Ele abriu aqui, ó, corte laser DXF. Eu vou abrir ele aqui agora. Deixa eu dar um zoom extend. Pronto. Em menos de 2 segundos, eu roubei, basicamente, a geometria de um modelo 3D do AutoCAD. Poderia ter feito Flatter, feito vários recursos, mas olha a dinâmica que eu tenho em comunicação com 2 programas. Consigo fazer com que o Fusion também insira dentro desse meu sistema blocos. Vamos supor que eu tenha lá uma fechadura, eu tenho um sistema de recorte mecânico. Eu consigo trazer para dentro do Fusion a minha importação a partir de um arquivo CAD. Então, supostamente, vamos tentar utilizar aqui um bloco ou um objeto. Eu vou pegar essa matemática, tá? Não vou elaborar muita coisa, vou roubar ela aqui para o lado, vou deletar todas as minhas estruturas externas, tá? Vou copiar esse círculo para baixo e vou fazer um recorte, tá? Aonde eu tenho aqui um encaixe, tá? Não estou preocupado muito com o dimensional, mas o que me afeta aqui é mais a geometria, tá? Então eu tenho esse recorte e eu vou transformar ele num bloco ou deixar ele como um arquivo separado. Eu vou dar um Save As aqui e eu vou chamar de bloco CAD. Legal. Esse é um encaixe de uma ferramenta ou de um rebaixo, ou de uma estrutura onde eu estou trabalhando com o Fusion e eu vou colocar ele exatamente nessa minha peça. Quando eu abro um esboço, tá? Eu tenho aqui as funções de insert, abro um esboço, eu estou permitindo que eu carregue os meus desenhos em cima dessa minha superfície. Qual que é o X aqui do Fusion? Ele permite que eu insira decalques, que são fotos, consigo fazer o sistema de canvas para malhas, que são os meshes, consigo fazer o background, mas aqui eu consigo fazer o DXF. Então, dentro da minha parte de inserção, dentro do AutoCAD, eu vou ter que salvar esse arquivo, um Save As, novamente como DXF. Ah, mas isso é ruim. Não, pelo contrário, o DXF é um dos melhores arquivos de visualização. Então, se você tem essa sua dinâmica, tá, de salvar o arquivo DXF, salvar o arquivo CAD, você não está fazendo ali nada diferente do dia a dia. Então, agora eu consigo trazer o meu insert DXF, o próprio Fusion pede a minha localização de arquivo, tá? Nesse caso, eu vou lá no corte bloco CAD, DXF, vou dar um abrir, ele vai processar o meu arquivo, ele vai ler a minha interpretação
e voilá. Com um simples esboço feito no arquivo CAD, eu consigo trazer ele para minha modelagem 3D. Então imagina você que está pensando agora em investir. Eu quero trocar do meu AutoCAD para trabalhar com Fusion. Tirem da cabeça aquele fantasma que você vai perder rendimento. Pelo contrário, se você já tem uma biblioteca de ferramentas salvas, se você já tem uma biblioteca de objetos já inseridos, de modelagem 3D, basta você mudar a chave e falar: quero fazer um rendimento maior com um programa de modelagem 3D, que tenha mais recursos. Ah, eu quero agora trabalhar com organização. Você pode criar uma pasta no Fusion, salvar todos os seus blocos, salvar todas as suas ferramentas por etapas, compartilhar com todos os parceiros, todos os envolvidos nessa sua dinâmica, e acaba que sendo muito mais prático. O Weber mandou aqui que processamento de nesting automático manual no Fusion. Heber, na versão mais nova, a gente vai ter um tech track falando sobre CAM, tá? Tanto o Inventor, tá? Dentro do meu processo aqui, eu tenho o Manufactory, a gente tem um sistema que pode ser criado. O Inventor, principalmente, que é um aplicativo externo que você pode puxar ele para o seu sistema, que é o chamado Nesting, tá? O próprio programa chama Nesting. Então, eu consigo fazer isso, mas, nesse caso, eu vou ter que mudar para o sistema de CAM, que nesse caso é um Manufactory, tá? E aí, em cima do Manufactory, ele vai reprocessar esses cortes. Para a gente não estender muito sobre esse meu processo de manufatura, eu vou deixar para a próxima aula, para as próximas etapas, e aí a gente fala sobre esse sistema de corte a laser, beleza? Fica tranquilo, então, não perca, mas dá para fazer sim o sistema de Nest, a gente fica aí com essa informação para o próximo ponto. Pessoal, então, o que acontece? Com esse esboço que eu trouxe, tá? Eu consigo pegar ele, movimentar, puxar para onde eu quiser, colocar aqui como uma ranhura, e vamos supor que aqui é para colocar o logotipo da empresa. Eu não desenhei isso aqui, eu simplesmente puxei de um bloco AutoCAD. Porém, ele interpreta essa matemática como editável, tanto para criação de volume ou até mesmo para remoção de material. Nesse caso aqui eu vou colocar menos 2 milímetros, ele acabou de fazer uma remoção, óbvio que eu acabei destruindo a peça, que não era para ser feita assim, mas eu acabo que dando a liberdade por menos 1 milímetro aqui, para eu poder remover menos material que o suficiente. Eu consigo colocar agora um baixo relevo, depois colocar uma resina, colocar o logotipo, colocar talvez aqui um leitor de LSD, colocar um digital. Hoje em dia a gente tem toda essa dinâmica. Então eu posso trabalhar com as minhas bibliotecas. Galera, parece que eu comecei agora há pouco, mas já são quase meio-dia e eu não quero atrapalhar o almoço de vocês. Eu espero que nessa quase 1 hora de explicação eu tenha ilustrado a dinâmica e a facilidade da gente poder comunicar tanto com o sistema do AutoCAD, oriundo de arquivos complexos. Tirem da cabeça esse fantasma que eu comecei a falar com vocês aqui atrás, que vocês vão perder rendimento, que vocês vão perder os recursos. Pensem sempre no que é possível fazer nessa comunicação. CAD, Fusion, Inventor, os três conversam entre si. E eu posso dar um spoiler ainda maior. O Inventor agora conversa muito melhor e muito mais rápido com o Revit. Eu consigo criar objetos, e para quem vai trabalhar com processos BIM, a gente pode abrir um sistema posteriormente, um tech track falando sobre o processo BIM, onde eu consigo salvar uma estrutura metálica direto do meu sistema do Inventor, abrir como um RFA, a gente está buscando ainda, né, tentar salvar em IFC, para poder fazer essa dinâmica ainda melhor, e aí você consegue ter uma comunicação com a estrutura de arquitetura e engenharia civil. Então não é somente com o CAD. Partindo desse pressuposto, a gente também vai tirar as incompatibilidades de versões. Ah, isso não abre aqui, mas eu tenho que tentar exportar? Não. E toda essa parte, tempo versus lucro, retrabalho, equipe desinformada e o nível de estresse, cara, isso aqui é o mais importante, tá? Vocês vão acabar aqui reduzindo. Bom, o que eu vou pedir para vocês então? Para a gente poder finalizar novamente. Se ficou alguma dúvida, pessoal, eu peço encarecidamente, acessem aos fóruns, nem que seja, deixe uma mensagem positiva lá, que vocês gostaram, abram lá um fórum, mensagens ou opiniões sobre esse Tech Track. Esse Tech Track vai estar gravado no canal oficial da Pars Brasil, no YouTube. Então, novamente, pessoal, acessem as redes sociais da Pars, fiquem por dentro de todas as informações, de todos os Tech Tracks que nós vamos executar ainda, tá? Não perca tempo, são informações valiosas, gratuitas.
Deixa eu só ver se tem mais algum recado aqui, só para fechar a nossa apresentação de hoje. Então, CAD, fiquem tranquilos, Dani, 3D. Opa, Gui, manda Guilherme aí. aqui. Eu não sei se você respondeu uma questão que estava no Q&A, no Question and Answer, do Lucas Pinto. Hum, eu acho que, qual que você consegue puxar para mim? Consigo. Ele perguntou se o Fusion faz listas de quantitativos. Sim, faz sim. Aqui, ó. Quando eu trabalho com o Fusion e eu faço o meu processamento aqui do Drawing, que é o Front Design, eu só vou salvar esse modelo aqui como uma referência F3D. Ele me pede a básica, né, por onde eu vou começar, qual é o arquivo, qual é o tamanho de folha. Se vocês quiserem que eu traga essas informações, amanhã, como eu ia começar a falar sobre cálculos, eu consigo trazer também para vocês alguma parte desse processo de dados, que a gente chama de BOM, que é o Bill of Material, que eu consigo, dentro de uma estrutura, carregar tabelas baseadas em listas ou objetos. Basicamente, em cima dessa minha estrutura, eu vou vincular o meu arquivo. Óbvio que o meu part list, como eu não tenho aqui as minhas opções pré-setadas, esse meu item de table, ele carrega ou customizados ou part list, que eu consigo selecionar o objeto, consigo trabalhar com first level, all level, que é peças chamadas de PI, e depois submontagens ou oriundas de arquivos, e eu consigo trazer todos esses dados, até mesmo tabelas de whole ou tabelas de furos. Isso é uma linguagem que foi iniciada no próprio Inventor, que é tabela customizada, lista de peças, sistemas de montagem, furos e tabelas de revisão. Então, o Fusion consegue fazer toda essa dinâmica, tá, de detalhamento, principalmente para trabalhar com conjuntos. Então, sim, consigo fazer sem problema nenhum. Se vocês acharem interessante, abram lá, mandem mensagem para o Gui. O Gui é o cara que me auxilia, que é meu braço direito, cara, sou fã do Gui. Mandem para ele aí, cara, vamos fazer um Tech Track falando sobre detalhamento do Fusion. Tem muita coisa para falar, muita coisa importante para ser dita aqui, tá bom? Tem mais alguma aí, Gui? Não, Dani, tudo certo por aqui. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu queria deixar aqui, antemão, o meu agradecimento imenso a toda a equipe da Pars, principalmente para o Gui, para o Vi, para toda a equipe técnica que me auxiliou na construção desse material. Eu espero que nessa 1 hora que nós estivemos aqui conversando, eu não tenha deixado vocês de saco cheio, que o tempo tenha passado aí de uma forma bem dinâmica. Novamente, por favor, dúvidas, acessem aos fóruns Autodesk, mandem por lá, acessem as redes sociais da Pars. E é isso aí, Gui, você aperta o botão de stop aí, ou deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui para eu voltar aqui novamente. Prontinho. E é isso aí, eu queria fazer minha despedida clássica, que eu não consigo não fazer. Galera, é com muito carinho e também com muito pesar que eu me despeço de vocês. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre, fui!